Olá, aqui é Paulo César, mais um Café Estoico, perguntas e respostas sobre o método Sedona. Nós estamos respondendo perguntas sobre o método Sedona. Aqui embaixo você vai encontrar o link para você fazer a sua pergunta, para que eu possa responder. Tem muitas perguntas ainda para responder. A pergunta de hoje é de Lucileia. Deixa eu ler aqui a pergunta do jeito que ela escreveu. Então tá aqui. Lucileia perguntou: soltar é esquecer ou não sofrer mais com algumas lembranças? É isso que nós vamos responder agora para você. Antes de mais nada, quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia em que você esteja assistindo esse vídeo. Vou dar um gole do nosso café estoico, sempre forte, delicioso e sem açúcar, como deve ser a vida. E antes de eu começar ainda, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita, porque nós vamos direto ao assunto. Soltar é não lembrar ou não sofrer com as lembranças. Veja bem, soltar, muitas vezes, o processo de soltar, muitas vezes é justamente o processo de lembrar. Eu quero dar um pequeno exemplo da minha vida, né? Teve um dia que um carro estava me perturbando no trânsito e, né, eu fiquei muito chateado com esse outro motorista, bastante chateado. E depois, sabe, o que aconteceu não foi nem nada demais. Mas eu fiquei buscando aquilo. Por que aquilo mexeu tanto comigo, sabe? E eu passei uns 2 ou 3 dias, já faz alguns anos atrás, eu passei uns 2 ou 3 dias me perguntando por que eu perdi a calma com aquele incidente. Foi um incidente bobo, um incidente que normalmente não teria mexido comigo. E eu fiquei, né? Eu sempre me lembrava daquele incidente e eu me perguntava por que aquilo mexeu tanto comigo? Por que aquilo mexeu tanto comigo? Por que aquilo mexeu tanto comigo? E quando você faz perguntas, sabe, você precisa se abrir para a resposta, porque a mente, ela vai lhe dar uma resposta imediata, sabe? O ego, ele vai lhe dar uma resposta imediata. Por que ele me fez isso comigo? Não sei. Não, 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 não. Não. Realmente. Por quê? E você precisa não tentar responder essa pergunta, você espera a resposta. Às vezes, essa resposta demora um pouquinho, pode demorar alguns dias, né? Eu já tive respostas que demoraram alguns meses. Eu já tive uma resposta que demorou alguns anos. Então você tem que estar aberto a essa pergunta. Não é que você vai ficar, né, fissurado na pergunta. Não, você guarda aquela pergunta. Você diz: eu gostaria de saber o porquê disso. De vez em quando acontece alguma coisa semelhante, você se lembra e você diz: eu ainda não tenho a resposta, eu quero saber a resposta disso. Nesse incidente, demorou alguns dias, 2, 3 dias, e aí de repente, na hora que eu me lembrei do incidente, me veio à memória de um outro ocorrido que tinha acontecido umas 2 semanas antes, onde eu me senti profundamente desrespeitado por uma pessoa. E aquele incidente, que não tinha nada a ver, né? Um incidente ocorreu eu fora do carro, estava no restaurante. O outro incidente ocorreu, eu estava dentro do carro, estava dirigindo. Mas, sabe, por um pequeno detalhe, a minha mente juntou esses dois incidentes. E aquela explosão que eu tive no trânsito foi por causa daquele primeiro incidente. Aquele primeiro incidente que havia acontecido 2 semanas antes da questão do meu aborrecimento no carro, né? Então, eu quero que você entenda o seguinte: soltar, muitas vezes, é você buscar memórias. Porque essas coisas que acontecem com a gente e nós não soltamos, elas ficam lá dentro do seu inconsciente, elas ficam consumindo sua energia, elas ficam guardando essa vibração negativa.
E aí, quando acontece alguma outra coisa que seja ligeiramente semelhante, às vezes, sabe, a olho nu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a sua mente inconsciente, ela pega às vezes um pequeno detalhe e ela junta uma coisa com a outra e ela classifica esses dois casos como igual. Como eu não reagi no primeiro incidente, eu fiquei muito frustrado e eu não soltei, aquilo ficou guardado. Eu nem lembrava mais, mas no meu inconsciente estava gravado. Como é que eu sei que aquilo estava ativo no meu inconsciente? Que a primeira oportunidade, aquela raiva toda que eu estava guardando e eu nem sabia que estava guardando, eu nem sabia que, né, nem lembrava mais daquilo, né? Aquilo se juntou ao outro e explodiu. Você está entendendo? Soltar muitas vezes é lembrar. E você diz assim, soltar, né? Deixa eu ler a pergunta de novo do jeito que a Lucileia escreveu. Soltar é esquecer ou não sofrer mais com alguma lembrança? Soltar, Lucileia, né? E para todos que estão assistindo, para você que está assistindo, soltar é não sofrer mais com o ocorrido, mas é um processo de soltar, né? Não adianta você superficialmente se diz, eu não vou sofrer mais com isso, eu não vou mais sofrer, né? Você sabe que isso não funciona, não sabe? Você já entendeu que isso não funciona, né? Então, existe um processo de você soltar. O processo é muito simples, é você decidir soltar, né? Soltar é uma das coisas mais simples que existe no mundo, é um processo natural, né? Nós nascemos sabendo soltar e nós acabamos, né, na vida, nós acabamos nos acostumando a fazer o oposto do que deveríamos fazer, não soltar. Então, soltar é um processo. Soltar tem um jeito de você aprender a soltar. E depois que você aprende a soltar, isso se torna um processo natural, né? Na terceira aula do nosso curso ao vivo do Método Sedona, nós vamos, né? Na segunda aula, nós aprendemos que existem uma escala energética e você vai soltando essas emoções, né? Agora, na terceira aula, nós aprendemos uma coisa muito interessante. Nós aprendemos que por baixo de todas essas vibrações, por baixo de todas essas emoções, existem 4 desejos primordiais. E quando você elimina, quando você solta esses desejos, né? É como se você soltasse blocos inteiros de memórias, de crenças limitantes de uma vez só, né? E é isso que nós aprendemos na terceira aula. Se você estiver interessado, né, em aprender realmente a soltar, aqui embaixo também na descrição do vídeo tem o link para você ir lá e você aprender a soltar de verdade. A última coisa que eu quero dizer para você é que quando você solta, você co-cria o universo. Sabe, você vê o mundo se transformar, as pessoas se transformarem, a forma como as pessoas agem com você, os seus resultados se transformam diante dos seus olhos. Soltar é mágica. Quando você solta, né, um problema, não é que você simplesmente não sofre mais com aquele problema. É que aquele problema, ele deixa de existir. Eu não estou dizendo deixa de existir dentro da sua cabeça, deixa de existir dentro do seu emocional. Não, aquele problema simplesmente deixa de acontecer no mundo. Aquele problema, ele simplesmente é resolvido no mundo. Então, se por exemplo, tem alguém que lhe perturba, né? Tem uma situação, sua situação financeira tá difícil.
Quando você solta completamente, os seus resultados financeiros se transformam. Aquelas pessoas que antes lhe perturbavam, ou elas simplesmente somem da sua vida, ou então elas passam a agir de uma forma completamente diferente de você. Não é você que passa a agir de uma forma diferente, você soltou, e isso se reflete no exterior. Então é isso aí, um grande beijo para você, né? Dê um like aqui embaixo se você ainda não deu, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita, e até a nossa próxima pergunta e resposta, porque nós vamos continuar respondendo essas perguntas sobre o método Sedona ainda por mais alguns dias. Então, aqui embaixo você vai encontrar o link para você fazer as perguntas e também o link para você saber informações sobre o curso live do método Sedona, como fazer sua inscrição. Então, um grande beijo para você, até lá!